Seja bem-vindo a bordo a mais um Improváveis Cast. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial e ela é uma improvável porque ela começou na área do direito, se formou doutora em direito, passou no exame da OAB, atuou como advogada, tanto na área de incorporação imobiliária, contratos e na área de família, porém ela também, assim como todos os outros improváveis, sentiu um chamado de retomar a essência da mulher e ela vai falar das esferas em que essas essências estão ligadas. E hoje a gente vai conversar então com a Karine Dias. Fá, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito honrada, realmente, porque é o meu primeiro podcast e eu sempre quis fazer, honra, viu? Hein? Eu que te agradeço. E fiquei muito feliz porque realmente isso de ser algo improvável, né? Sair de uma área de direito, onde eu estudei 5 anos, passei na ordem assim, logo de formada, já peguei minha carteirinha, que eu sempre fui muito dedicada mesmo, sabe? E aí eu vi na hora de atuar, não na hora do estudo, né, da faculdade, que não era aquilo que eu queria. E eu vou te falar, eu fiquei muito frustrada no mercado de trabalho. Eu fui para minha cidade depois de formada, que eu fiz faculdade na PUC, Campinas. E aí, formada, trabalhando, eu ganhava menos do que estagiária em Campinas. E aquilo, assim, me doía, sabe, Fá? Eu ia às 8 da manhã, saía mais do que às 18 horas da tarde. Trabalhava de sábado e aos domingos, porque na área de contratos, né, tinha os empreendimentos imobiliários onde eu estava trabalhando, precisavam que a gente fosse aos domingos, então eu ia. E assim, não recebi registro, nada, então aquilo foi me frustrando ao extremo, sabe? Eu via que eu ia ficar fazendo as mesmas coisas, poxa, estudei tanto tempo, e eu, assim, não tocava meu coração. Eu falei, olha, se eu vou começar algo do zero, eu vou fazer aquilo que brilha no meu coração e eu quero transformar a vida das pessoas. E aquilo lá não estava transformando. Então, eu olhei para algo assim que eu fazia de menina, de adolescente, e falei, o que eu faço que realmente transforma a vida das pessoas? O que tá dentro de mim, sabe? Que eu sempre fiz e que as pessoas sempre me elogiavam. Isso é algo assim que as pessoas deveriam pensar, sabe? Muitas vezes é alguma coisa que a gente não dá valor. Alguma coisa que já tá intrínseco, já nasceu com a gente e que a gente não olha, porque talvez seja pra gente é tão comum que a gente não dá valor. Eu fui buscar ali, sabe? E eu falei, é a área da beleza, porque eu sempre gostei muito de chamar minhas amigas quando adolescente pra ir levar pra casa, pra maquiar, pra fazer sobrancelha. Eu falei, eu vou atuar na área da beleza. E aí eu me descobri nessa área, na área de micropigmentação. Fui fazer meu primeiro curso e de cara eu já tive a certeza que era aquilo, assim, meu coração pulsou muito forte. Eu falei, agora eu vou me formar desde a base, tanto que eu tenho hoje meu curso, né, desde a área mais basiquinha, que é onde a pessoa precisa realmente se fundamentar, e que é design de sobrancelha. E aí eu fui buscando, falei, não, eu vou começar do início, bem certinho, eu quero ser muito bem fundamentada nessa área. Antes de eu ir para micropigmentação, eu já comecei a atuar como design. E aí que o pessoal, né, da minha cidade, como é uma cidade pequena, do interior, só de Tatuí. Também sou do interior, então eu sei bem como é. E aí o pessoal falava assim, poxa, 5 anos de faculdade, agora de doutora, você virou fazer sobrancelha? Era assim. E aquilo, de verdade, não tocava no meu coração, porque uma coisa, assim, muito importante é não dê vozes aos ruídos externos. Olha para aquilo que tá dentro do seu coração, sabe? Se a gente se preocupar com o que as pessoas estão falando, comentando, não é o caminho daquilo que brilha no teu coração. Então, as pessoas estavam enxergando algo ali muito raso, muito imediato. Eu já tava olhando longe, eu já tava olhando para onde eu queria chegar, e ali era só o meu primeiro passo. Então isso é o que faz a grande diferença na nossa vida, né? A gente toma uma decisão e a gente precisa tomar o primeiro passo. E não vai ser fácil, a gente precisa começar, todo mundo precisa começar, não é? Não, sem dúvida. Isso é o principal, é realmente você decidir e tomar uma ação em relação àquilo que você vai fazer. Tanto que às vezes eu falo para as pessoas falam para mim, para toda ação existe uma reação.
E eu falo que, na verdade, não é isso. Isso é um princípio que veio da física, princípio da ação e reação. Porém, no ser humano, você tem ação e resultado, ou decisão, ação e resultado. Você não necessariamente tem que ter uma reação contrária àquilo que você está fazendo. Você pode considerar que você está tendo um resultado positivo em relação àquilo. E, inclusive, eu gostaria de perguntar para você: você acredita que é isso que te torna uma improvável? Ou você acredita que é a transformação que você causa hoje, através do resgate da essência feminina, que é o que te torna uma improvável? Ser improvável, eu acredito que são alguns fatores, né? Porque, primeiro, hoje eu sou improvável realmente porque eu transformo a vida das pessoas. Eu falo que cada pessoa que passa pelo meu espaço, cada pessoa essas pessoas saem de lá diferentes, tocadas realmente. Porque eu não trato a beleza como algo superficial, sabe? Eu falo que é uma transformação de dentro para fora. Então, ali, quando eu tava mudando de área, as pessoas estavam achando que eu tava trabalhando com algo superficial. Quando, na verdade, eu sabia que aquilo causava transformação e que eu tinha talento para desenvolver aquilo. Então, hoje eu consigo... As pessoas notam essa transformação. Realmente, eu construí essa cultura dentro do meu espaço, onde cada mulher, ela é olhada de dentro para fora. E aí que eu trago os 3 pilares da beleza, né? Que a beleza é essencial. Cada pessoa precisa buscar a sua beleza essencial, que tá ligado com a tua essência. E o que é essa beleza essencial? A beleza essencial, ela tem 3 pilares, que é a beleza espiritual, a beleza emocional e a beleza estética. Então, de nada adianta eu estar lá como uma profissional, trabalhando só na área estética, se eu não tô entendendo quais são as emoções daquela pessoa. O que tá por dentro, né? Entender a linguagem emocional é a linguagem espiritual dela. E conseguir realmente tocar de dentro para fora. Então, eu vou fazer algo externo, mas ali dentro já também está sendo tocado, porque você consegue tocar autoestima, você consegue tocar autoconfiança, gera mais poder. Quantas pessoas hoje trabalham na área, por exemplo, aqui de vídeos, precisa atuar com a internet? E, ao mesmo tempo, quando você trabalha algo na área da estética, no meu caso, que é o olhar, e é muito impactante o olhar, você empodera a pessoa. Então, se você equilibra alguns pontos, isso traz poder na imagem. Então, isso é algo de dentro para fora, é um conjunto. E existe algo aqui que é assim, se a pessoa, ela realmente, ela só está buscando na área estética algo que tá faltando no interno, aí se torna algo assim que nunca vai saciar. É uma busca incessante. Por isso que é tão importante olhar para o nosso lado emocional, para o nosso lado espiritual. Você sabe que é tão legal isso que você está falando, porque esses dias eu gravei um podcast com uma grande amiga, com a Fabiana Pires, e ela estava falando justamente sobre isso. Ela desenvolveu um olhar carinhoso, ela tem um olhar em que ela consegue só com o olhar perceber o mundo externo e trazer isso para uma percepção interna, sem a necessidade de você ficar falando. E aí é o que você está falando, você percebe essa beleza interna, percebe a comunicação através do olhar, e aí você vai gerando uma transformação de dentro para fora. Eu gosto muito da passagem, né, de Mateus 6:22, que diz sobre o nosso olhar, né? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, isso é muito forte, porque nós transmitimos uma mensagem muito impactante através do nosso olhar. Se a gente está em paz, se a gente está carregando mansidão, se a gente está feliz, se a gente está triste, o nosso olhar já diz tudo, né? E o momento ali da beleza é um olhar para a mulher, né? E trabalhar com essa área do olhar é muito impactante. Eu falo que ser designer do olhar é algo assim de dom divino mesmo, sabe? Então, todas as meninas que eu formo nessa área, eu formo com essa cultura, sabe? Não é apenas buscando uma área, porque a estética dá dinheiro. Não. Estética é transformação. Estética é transformação de vida nas mulheres. Estética é transformação traz autoestima, autoconfiança, sabe? É de dentro para fora.
Então, isso é o que a gente busca lá dentro do meu espaço. É o que eu transmito para as meninas na parte do curso, porque é fundamental. Eu acho que é a parte da essência, né? Da essência Não, da beleza. totalmente. É engraçado o que você falou. Achei muito pertinente porque você vê as pessoas utilizando a expressão eu não vejo isso com bons olhos. E é justamente uma condição antagônica ao que você está falando, né? Se você vê algo com bons olhos, você está propagando que aquilo é bom. Mas a partir do momento que você já começa a olhar com um olhar de desconfiança ou um olhar de medo ou de qualquer outro sentimento que você tenha, você vai propagar algo diferente daquilo que verdadeiramente precisava ser. Inclusive, eu queria que você falasse um pouco sobre o aprendizado que você teve com o direito, que, por incrível que pareça, era uma coisa que eu sempre achei importante da pessoa ter esse conhecimento, não só da lei, mas também para uma leitura de contratos, para você ter um entendimento melhor de toda essa parte legal. E eu imagino que as pessoas devam ter falado muito para você, igual falaram para mim quando eu saí da aviação oficialmente, que foi algo do tipo assim, e aí, você resolveu ir para o design de sobrancelha, agora você jogou 5 anos da sua vida fora? Nunca. Como que você vê isso? Nunca é jogado, né? Todo conhecimento, ele é somado, né? Durante a nossa vida, o que mais a gente tem que buscar é conhecimento. Esse é um investimento de maior valor, com certeza. Então, assim, tudo é acrescentado, né? Até porque na multidão de conselheiros é que a gente consegue a maior evolução, né? Então, o conhecimento, aliás, é o capital mais valioso atual, né? Sem As dúvida. pessoas hoje, elas estão buscando pessoas com conteúdos. Então, poxa, todos os profissionais que entendem que algo técnico também precisa estar por trás ali da pessoa, o que ela carrega, qual conteúdo, qual transformação, né, você gera na vida das pessoas, isso é o mais valorizado. Então, nenhum conhecimento é jogado fora. E eu falo que a área do direito, ela traz uma base social, porque é uma base de convívio social. Isso todas as áreas poderiam ter. Isso é algo básico, então é muito importante te dar uma base de convívio social, uma base de como eu vou estabelecer ali contratos, isso é tão fundamental em Uma tudo. coisa que a gente hoje lida todos os dias. E Mesmo assim, que você esteja no digital hoje ou transicionando para o digital, o que mais tem é contrato digital. Mais um motivo para você saber, né? exato. E essa área é uma área de crescimento. Então, quem acha que existem áreas engessadas é porque ainda não olhou para o novo. Ainda não olhou para o novo. Quantos advogados, por exemplo, são especialistas no digital? Quantos? Olha interessante o que você falou. Eu fui convidado por indicação de um professor meu, que eu faço mestrado em neurociências cognitivas. E um dos professores, que é o professor de neuroeconomia, achou que o trabalho que eu estava desenvolvendo era um trabalho bom e que eu poderia falar sobre branding numa convenção internacional de advogados. E o que eu fiz? Eu liguei para um amigo meu, na verdade liguei para 3 amigos meus advogados, bem o que você falou, multidão de conselheiros, em vez de eu dar uma de arrogante e prepotente, não, eu sou o senhor do branding, eu vou ligar para essas pessoas e saber o que está precisando no mercado, qual é a maior dor dos advogados hoje. E aí ele me passou inúmeras coisas, como você falou. Tem a LGPD agora, você tem todos os contratos digitais que estão, nesse momento, passando por um processo. Quais são as instâncias ou as áreas que estão aceitando contrato digital, quais não estão? Me falou, por exemplo, direito de agronegócio, não tem especialista. Direito marítimo, direito que vem da minha área, por exemplo, direito aeronáutico, tem pouco especialista. Que era mais que ele falou? Alguma coisa relacionada ao ecossistema. Olha, tem muita área. Hoje tem mesmo, muitas áreas que têm necessidade, né? E as pessoas não têm conhecimento. Comentei contigo da área do cliff vesting, né? Que, aliás, da cláusula que a gente precisa inserir nos contratos. E que dificuldade, né? Então, poxa, quando, na verdade, aqui tá um grande ponto. Que não é a questão da profissão. Mas, e sim, qual é a tua visão diante da profissão que você está? Porque se você atua olhando sempre na transformação, você olha para onde o mercado está precisando.
Onde eu posso inovar no mercado? Então, se você tem essa visão, não importa a tua área. Se você faz um brigadeiro, um dia eu falei isso pra minha mãe. Falei assim, mãe... Falei do brigadeiro agora, né? A pessoa tá aqui concentrada, querendo manter aqui, só pensando transbordar da voz a mensagem, vai lembrar do brigadeiro. Não, isso foi muito bacana, porque quando nós perdemos meu pai na pandemia, e foi um baque, porque sou filha única, e a minha mãe ficou viúva. Poxa, as duas mulheres, né, na casa. A minha mãe, ela se viu perdida, muito perdida. É diferente, a perda de um pai e a perda de um esposo, né? São dores diferentes. E aí Com certeza. E há muitos anos, né? Minha mãe ali com meu pai, acho que 30 e poucos anos. E aí minha mãe falou assim, poxa, sabe, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu falei assim... Ela falou assim, como se tivesse tudo perdido. Eu falei assim, mãe, se eu tiver que vender um brigadeiro... Você pode ter certeza que vai ser o brigadeiro gourmet, que eu vou inventar algo novo. Porque não importa o externo, importa aqui, ó, o conhecimento que você carrega, entende? Isso pra dar força pra ela. E graças a Deus, hoje ela já tá, tipo, pensando nos negócios dela, já mexe com a área de construção que ela gosta, sabe? Já de reforma, enfim. Então, é sobre isso, né? Não importa a área, você consegue fazer de um design de sobrancelha, o que eu passei a fazer, que as pessoas olhavam e falavam, não acredito, de doutora, sua carteirinha da ordem, você, doutora, agora você não vai ser mais doutora, né? Como se esse jargão, porque doutor e doutora é só com doutorado, né? Sim, sem dúvida, verdade. Não é, então... As pessoas achando que isso é como se fosse eu estivesse como se fosse um desmerecimento, e não é isso. Em todas as áreas, quando você busca uma visão nova, quando você vê o que está faltando no mercado, você já está à frente para tudo. É a questão de mentalidade. E eu acho legal que você falou também da questão do conteúdo. E esses dias eu tive o prazer de bater um papo no podcast com a Rachel, a Raquel Ariadne, que é especialista em conteúdo, tanto que ela é conhecida como a rainha do conteúdo. E, sem dúvida, é uma das melhores conteudistas que tem no mercado. E aí eu fiz uma pergunta para ela exatamente do que você falou. O que torna uma conteudista uma pessoa que vai fazer um diferencial? E é uma profissão nova, como você falou. Até então você não ouvia falar sobre isso. Ela falou justamente porque as pessoas não estão buscando informação. As pessoas estão buscando conteúdo. E o conteúdo é o que hoje você, por exemplo, vai conseguir entregar de uma maneira totalmente diferente, Karine. Porque você estudou anos o direito, agora você está entregando micropigmentação, transformação interna, transformação emocional, espiritual e esse toque da beleza externa também da mulher. E isso é um conteúdo teu. Você está ajustando as tuas experiências com toda a tua formação no direito e aí você vai entregar isso em forma de conteúdo. Informação é quando você vai lá, pega uma matéria de micropigmentação, aí você acha que sabe alguma coisa, copia e cola. Daí a pessoa vê aquela matéria fria, micropigmentação é assim, assim, assim. E aí não recebe essa informação de transformação. E hoje eu percebo claramente que é o que você faz. Se conecta, né? A gente precisa se conectar com aquela transformação. Sabe uma coisa legal pra eu te falar? Hoje me perguntaram, né, sobre a área do direito e como foi essa mudança. Olha isso, o quanto que é fundamental a gente estar por completo naquilo que a gente faz. Eu tinha dois guarda-roupa. Como se diz? Eu tinha 2 guarda-roupa? Eu também tô na dúvida agora. Acho que são 2 guarda-roupas. 2 guarda-roupas. Por quê? Eu tinha roupas, que vai ficar mais fácil. Do lado direito, por exemplo, que era toda a minha parte do direito, que eu tinha que vestir aquilo. E a minha roupa que realmente fazia sentido com a Karine. Olha isso. E eu ficava feliz da vida quando chegavam os finais de semana, eu podia vestir aquilo que realmente fazia sentido para mim. Hoje eu trabalho com algo que eu sou eu 100%, em todos os momentos. Olha o quanto conecta com aquilo que a gente carrega. Então, muitas vezes, se alguém está infeliz na área que atua, é porque não encontrou essa essência, entende? Precisa comunicar?
não apenas da boca para fora. Precisa comunicar da boca para dentro. Precisa carregar aquilo que você faz. Precisa ser uma transformação, assim, não um estereótipo, não um arquétipo que eu montei, né? Hoje a gente fala bastante de arquétipo na internet. Isso é realmente libertador. É libertador, porque eu faço aquilo que faz sentido na minha vida por completo, desde a hora que eu tô na minha casa, na hora que eu... Porque não tem como você separar, assim como a parte espiritual, né? Muitas vezes as pessoas ficam perguntando, poxa, eu vou colocar a parte espiritual. Qual que é o lema da beleza espiritual, beleza emocional e a beleza estética? Que nós somos corpo, mente e espírito. Então, não tem como dissociar. Eu não sou uma pessoa diferente. Eu sou a mesma pessoa. E eu preciso trabalhar para isso. E as pessoas conseguem perceber quando você é quem você é. Seja ali no Instagram. Lógico que eu não vou postar tudo da minha vida. Não tem como, né? Óbvio que Interessante isso que você falou. A gente tem nossos momentos íntimos, lógico. Só que ser a mesma pessoa ali, as pessoas se conectam com isso. Isso é o conteúdo. Isso aí tá ligado com o conteúdo, com a transformação. É algo real. Ninguém mais aceita. Pós-pandemia, pode ver. A grande transformação. Não dá pra ser superficial. Nada. Você vê que isso que você falou é bem interessante dessa questão da mentalidade, né? Do corpo, alma e espírito. E essa semana saiu uma matéria da Forbes. E por muito tempo eu vejo as pessoas criticando o coaching, criticando as pessoas que são treinadores de PNL, que acham que é besteira esse negócio de focar no emocional, de aprender sobre o emocional, de treinar uma mentalidade de sucesso. Aí acabou de sair uma matéria da Forbes, as novas profissões do futuro que estão mais procuradas. Em segundo lugar, personal trainer de mentalidade de sucesso. Se você for traduzir o que faz um personal trainer de mentalidade de sucesso, é qualquer pessoa que faça com que isso aconteça na sua vida. Não importa o nome que você vai dar no meio do caminho. Só que, o porquê que eu estou falando isso? Porque eu falo para as pessoas acham que eu cito tanto o fato de eu estar estudando neurociências porque eu estou querendo propagar que, nossa, eu sou um estudioso de neurociência. Não, é só para falar que os conceitos que hoje eu entendo neurocientificamente, depois de muito estudo científico, quando você vai analisar biblicamente, já estava tudo lá. Em Romanos 12 mesmo. fala para você renovar através da renovação da sua mente. Aí o que você acabou de falar também é um princípio bíblico. Sim. Aí o fato de você propagar que a fé é a certeza daquilo que você ainda não vê, mas você tem a certeza que vai ser materializado. Uhum. Aí vai lá uma pessoa faz um estudo científico gigantesco e cria uma nova ciência que é a física quântica. Parece uma coisa de outro mundo. Cara, física quântica é fé. Isso que você falou é que nós temos os princípios e que esses princípios espirituais... Então, a gente não tá falando de religião. Estamos falando de princípios espirituais. Até por isso que eu faço meu café com essência. Isso. E você faz o seu café que a gente não sabia. Mas nós temos mais uma dois coisa cafés. Que a gente descobriu. Café com o comandante e café com essência. Com essência. Que eu trato a parte de princípios espirituais ligados ao nosso emocional. Até porque a Bíblia nos pede, poxa, que tenhamos o quê? Governo. Que tenhamos domínio sobre as nossas emoções. Domínio, o que é dominar? É todo momento trazer o princípio e que esse princípio seja levado para o nosso emocional. Que aí sim a gente consegue se desenvolver como ser humano, né? Isso que você falou do personal é muito legal, sabe por quê? Porque no meu treino, por exemplo, que eu busco a minha parte estética. Então, eu coloco realmente que eu preciso treinar, preciso cuidar da minha alimentação. No momento que eu tô fazendo exercício, eu já tô focando exatamente na musculatura que eu quero trabalhar. Então, olha quanta mensagem eu tô levando do meu cérebro até o meu músculo. Isso, se o personal não entende, ele não consegue passar. Totalmente. Agora, se o personal entende de resultado, tá entendendo dessa parte da mentalização, consegue trazer resultado. Então, isso que você falou é fantástico. Se as pessoas dessa área olham para isso, elas realmente estarão à frente das demais, com certeza. Concordo plenamente com você. E qualquer pessoa, por isso que eu falo, qualquer pessoa que vier a treinar você,
muitas vezes ela não precisa ser formalmente, como é que se diz? Não é qualificada. Qualificada não seria o termo correto. Ela não precisa ser formalmente uma pessoa diplomada naquela área. Porque muitas pessoas já receberam esse tipo de treinamento como avós, que tiveram um tempo de experiência e que estão fazendo isso por você. E às vezes a pessoa quer, não, mas esse não é o profissional mais qualificado, esse aqui não é o profissional que foi treinado por tanto tempo para poder entregar isso para a pessoa. E eu concordo, eu também acho que é muito bom, tenho formação acadêmica, tive bastante tempo de estudo. Mas muitas vezes a pessoa que está do teu lado, se ela é um excelente conselheiro, ela pode te passar algo que você vai conseguir transformar o teu resultado também. Se você puder procurar, que nem você, um personal trainer para a parte física, ele foi treinado, foram anos para ele chegar naquele ponto. Só que hoje tem muita gente que para no meio do caminho também, porque não incorporou updates das coisas que estão acontecendo. E pelo que eu entendi, é o que você está fazendo hoje através da área da beleza, né? Você está buscando em várias esferas a transformação de dentro para fora para as mulheres. Isso que você disse, basicamente, é o quê? Que a gente precisa buscar o nosso próprio desenvolvimento humano, como ser humano, todos os dias, para que a gente acrescente, porque todos nós, cada um aqui tem uma mensagem a ser passada, né? Então, o quanto que é bacana você conversar com alguém, sair com algo novo daquela pessoa, né? Sempre Exatamente. as pessoas têm algo a nos acrescentar. Quando a gente tá ali, né, na multidão de conselheiros, você consegue fazer o quê? Um filtro. Isso que é importante. Filtrar. Isso também é um princípio bíblico. Isso também é um princípio, sem dúvida. Sobre a gente filtrar aquilo que realmente vai acrescentar e tá tudo bem descartar, porque nós somos seres humanos, né? Então, essa troca de conhecimento, ela sempre acrescenta, sempre acrescenta. Você sabe que desde criança, de verdade, desde criança eu pensava numa coisa. Imagina se todo mundo pensasse a mesma coisa. Teria evolução? Não. Tanto que tem um princípio japonês que aqui a maioria das pessoas, por uma questão cultural, está sempre buscando a confirmação daquilo que acredita. No princípio japonês é o contrário. Quando você faz uma reunião, você tem que ter pessoas lá dentro com pelo menos 2 ideias que sejam contrárias àquilo que você está propondo, para que verdadeiramente você tenha essa deliberação, que você tenha essa discussão acerca de qual é o melhor a ser feito em relação àquele problema que foi proposto. Porque eles falam que se você fizer, por exemplo, a média que as pessoas têm aí de 6 a 12 pessoas numa mesa de reunião para decidir algo, e todo mundo falar a mesma coisa, sim, bacana, legal, ele fala assim, alguma coisa está errada, está todo mundo pensando igual. Aí que vai outra pergunta, né? Errar é bom ou é ruim? O que você acha, Rafa? Errar é sempre bom porque é uma maneira de você buscar uma nova maneira de fazer aquilo e você vai ter um aprendizado com aquilo que você fez e não saiu como você queria, né? Então é um aprendizado constante, um crescimento constante, né? É exatamente isso que eu penso. Poxa, muitas vezes a gente não se desenvolve por medo, né? Porque o medo nos faz não agir. E o medo de errar. E, poxa, é no erro, é no teste, né? É isso que... É doído, é doído. Hoje eu li algo que é doído nascer, é doído crescer. Ao nascer já é doído. Então, poxa, o evoluir é doído. Não tem como. A gente, na verdade... Realmente o crescimento profundo, ele vem da dor. Eu posso falar que na minha vida, com certeza, aquilo que eu passei de mais difícil foi a minha maior transformação. Então, é maravilhoso que a gente cresça com um conselho de alguém que já passou por uma dor e que pode nos acrescentar, que a gente não precise passar. E também, no momento que a gente está passando por dificuldade, aí que está o ser improvável também, né? Olhar para a nossa dificuldade... E falar, poxa, o que é que eu aprendo disso aqui? O que é que eu aprendo? Porque se tem algo no externo que não está bom, é porque internamente eu preciso mudar a minha visão. E é sempre no interno. E aí que é doído de olhar. Eu tava essa semana mesmo numa crença que eu falei, poxa, eu preciso entrar nessa mentoria. Sabe por quê? Porque essa mentora tem o que eu não tenho. E eu preciso
ter isso, eu preciso desenvolver exatamente isso. Se a gente busca aquilo que só conecta, aquilo que a gente fala na mesma linguagem, a gente não cresce. E não só isso, eu vi que realmente isso, quando você se conecta a mentores, treinadores, coaches, pessoas que estão acostumadas a extrair o melhor da pessoa, você tem uma oportunidade de crescimento em muito menor tempo. Muito menos tempo você consegue atingir aquilo que você quer atingir. E eu vi que você estava falando que agora você está ousando frequentar novos ambientes com novas pessoas para que você também tenha aprendizados novos. Então, o fato de você sair de uma micro-região e ir para outra faz com que você consiga conectar com culturas que são diferentes do que você está acostumado. Então, isso faz com que você acelere o processo também, não faz? Não, foi exatamente isso. Não, não. O não é a palavra Sim, certa, é o entendi, sim. Sim, eu vi que você falou não. Sim, exatamente. Sim. A grande mudança tá nisso. Faz mais de 2 anos que eu tô realmente nesse desenvolvimento pessoal para trazer para o meu negócio, para trazer para o meu trabalho, só que não tem como você não ser transformado. Então, a partir do momento que eu escolhi estar nos lugares certos, com as pessoas certas, aliás, pagar o preço para isso, né? A gente tem que pagar o preço, a gente tem que tomar uma decisão. Até porque o resultado que a gente não tem tá naquilo que a gente ainda não tomou de decisão. Então, eu só consigo um resultado novo se eu tomo uma decisão nova. E eu preciso sair da zona de conforto. Então, há mais de 2 anos eu tô nessa busca. Aliás, se eu tive um crescimento, assim, mental, pessoal, gigante, rápido, assim, foi porque eu busquei realmente isso. Eu investi muito em conhecimento, eu invisto. Hoje, eu já tô aí no começo dos meus cursos, muito feliz que eu tô desenvolvendo o meu próprio time, na cultura que eu quero crescer. Fui convidada para palestrar no Equador, então, assim, tá sendo uma grande honra. Dia 4 de junho eu estarei lá palestrando. Inclusive, tô há 1 mês e meio estudando espanhol, que não era algo que eu estava planejando, mas foi uma oportunidade que me apareceu. E o grande lance também de ser improvável. Não deixar que aquela oportunidade passe. Poxa, agarra essa oportunidade, dá o máximo de si, busca conhecimento e vai continuar, porque a vida, ela não é estática. A vida é um movimento. Eu gosto de comparar muito com dançar, sabe? A vida é um movimento, precisa ser fluida, precisa ser leve. A gente precisa deixar a vida mais leve, né? Então, diante das circunstâncias difíceis, como é que eu vou deixar mais leve? E aí, esse é um trabalhar de movimento, né? Eu falo que a vida tem os ritmos. Às vezes a gente tem que acelerar, às vezes a gente tem que diminuir, às vezes precisamos recuar, não é? É um movimento, não é estático. Quando você se dispõe a se movimentar, as coisas começam a acontecer. Tudo é vida, né? Até mesmo essa mesa aqui. Eu pensava isso no colégio, você acredita? Se a gente reduz algo material aos átomos, elétrons, é a mesma coisa. Olha, até algo que é aqui estático, né? Material, até a mesma formação que a nossa. Então, é bem profundo, né? Às vezes desde criança eu tinha esses pensamentos aí. Então, isso tá relacionado à criatividade e o quanto você consegue trazer, né, essa conexão da natureza com a gente. É interessante que até na neurociência a gente estuda um princípio da biofilia. Por muitos anos as pessoas começaram a buscar algo no nível mais frio. E aí perceberam que estavam mais distantes da nossa conexão com a natureza. E aí você pode ver que hoje, por exemplo, se você pegar essa divisão nova que eu vejo como é que chama? Acho que é Madeiro Eco, o nome. É uma linha nova do Madeiro que você vê onde você passa. Eles têm uma imersão com a natureza que leva muito a sério a questão da biofilia. Então você tem muito contato com madeira, contato com pedra, contato com água, contato com flores e folhas, como é que se diz, árvores naturais, não são artificiais, justamente por causa dessa nossa necessidade do contato com a natureza. Então, se você já está até percebendo o que está dentro de uma madeira, ela realmente vem
Além disso. Eu a queria que você natureza falasse... incrível. Deus é incrível, né? Criador de tudo e todas as coisas. Por incrível que pareça, tudo foi inspirado no natural, né? Tudo que é natural realmente flui. E o que for artificial acaba repelindo, né, esse fluir. O que eu queria perguntar para você é de onde surgiu esse desejo, ou como que você se conectou com os nossos hermanos? Como é que agora você está atuando em toda aí o Sul, ou melhor, toda a América do Sul agora? Ou você vai atuar só no Equador, propriamente dito? Eu vou atuar onde Deus me levar, tô preparada. Ó, sempre primeiro vem de um posicionamento, né? Então, comecei a fazer minhas lives, Café com Essência, que vai completar 1 ano. E por Deuscidência, porque não é coincidência, eu vou pro Equador exatamente em 1 ano que eu comecei as minhas lives. Então, dia 1º de junho de 2021, eu comecei o Café com Essência. Dia 1º de junho de 2022, eu tô viajando pro Equador. E a gente percebeu isso só depois. Então, assim, como foi? Deus, em primeiro lugar, sempre. Tem uma menina lá do Equador, Nicole, minha amiga. Hoje eu já chamo ela até de uma irmã. Alguém passou pra ela o meu trabalho e ela me seguiu por 2 anos. Então, passou a época da pandemia e ela esperou pra fazer o procedimento comigo. Quando ela chegou, e ela tava muito, muito ansiosa de fazer, eu notei o sotaque diferente, porque a mãe dela é brasileira, e eu perguntei, de onde você é, tal, enfim. Eu não sabia que ela era conhecida lá no trabalho dela, né? Então, a gente se conectou, tudo. Falamos de Deus ali dentro, foi incrível a conexão. E ela me disse depois que ela tava buscando muito resposta, pedindo pra Deus para que desse resposta de qual caminho que ela precisava seguir, de pessoas para ela se conectar, porque ela se sentia muito sozinha. E aí, no meu atendimento, não me pergunte por quê. Eu coloquei live do Morada, sabe? Sim. Eu não sei, eu não costumo colocar ali no meu ambiente de trabalho. A gente já tem umas musiquinhas pra colocar. E eu falei, posso colocar? Ela falou, pode. E ela amou. E a nossa conversa foi muito profunda. Como eu falo pra vocês, realmente, as conversas ali dentro são muito profundas. Com cada pessoa, já tive clientes que já choraram, que eu já fiz oração lá dentro. Enfim, é algo lindo, assim. É um momento que vai além mesmo da parte estética. E aí, a gente se conectou. Nisso que a gente se conectou, ela voltou pro Equador. E nós fizemos uma live depois de um tempo, chamado Além da Sobrancelha, para dizer o quanto que foi a nossa conexão, muito além de algo estético. E ao final da live, as pessoas pediram para que eu fosse pro Equador. Nossa, que bacana! No meio da live. Isso era 10 da noite aqui para nós, para eles eram 8 horas, né? Que tem 2 horas de diferença. Aí eu falei, eu topo. Nem sabia o que eu ia fazer. Aí é que tá. É o que a gente crer antes da gente ver, não é? No invisível. E não apenas naquilo que é palpável. Eu peguei e falei assim, eu vou. E eu comprei realmente a minha passagem e mandei pra ela. Daí ela falou, meu Deus, olha isso, agora a Karine vem pra cá, agora a gente vai ter que fazer alguma coisa, enfim. Aí surgiu, depois desse tempo todo, a ideia eu vou palestrar lá com eles trabalham na área de finanças, eles trabalham com trade. A Nicole, ela conhece sobre marketing lá. E ela falou, vem pra cá que você vai trazer essa parte de desenvolvimento espiritual com emocional, que aqui a gente não tem. Eu falei assim, fechou. E aí eu falei, bom, se eu já vou começar a estudar espanhol. Então, também já busquei um professor, que ele trabalha justamente com isso, com pessoas que carregam um propósito. Ele também olha para isso, sabe? Para uma transformação, não apenas para o ensino. E foi acontecendo. Então, eu falo assim, Deus conecta não pessoas, mas Deus conecta propósitos. E quando você tá alinhado com o seu propósito, Deus vai trazer as pessoas certas. A gente tem que ter, claro, uma vigilância, né? Para as tomadas de decisões. Hoje mesmo, essa semana, eu tava assim, Deus, me ajuda a ser vigilante diante das decisões que eu preciso tomar. Porque isso é muito importante, né, pra gente. Que a gente seja vigilante. Então, que a gente ore, que a gente confie. E mais do que isso, que a gente crie um discernimento para tomadas corretas de decisões, né? Que isso é ser o vigilante. Para que a gente não seja inocente, né? Que isso também é muito... Eu vejo em mim, assim,
todos os dias eu busco algo para trabalhar, sabe? Internamente. Isso é muito bom, sem dúvida. Todo dia você tem que estar se renovando. Uhum. E a conexão foi assim. Então, hoje, olha só, diante daquela conexão, gerou uma oportunidade no exterior, ali no Equador, que eu disse sim, sem nem saber o que era, sabe? E hoje a gente criou algo único, porque as pessoas do Equador se conectaram no Café com Essência e, assim, estão amando. Para eles acordam às 5h12 da manhã. Aqui é 7h12. Lá eles acordam pro Café com Essência. E quando eu imaginei que eu fosse fazer um Café com Essência, uma live cedo, em espanhol, portunhol, porque eu estou no momento de aprendizado. Não, mas isso é a melhor coisa. O fato de você estar falando e se permitindo é o que vai levar você a realmente aprender mais, não só a língua, mas também se comunicar nessa língua. Porque às vezes eu já vi muitas pessoas, elas sabem o que está escrito na parte literal, digamos assim, né? A pessoa sabe as construções, tudo, mas a comunicação, que é justamente você passar essa parte da mensagem, muitas vezes acaba não chegando, porque é transferido de uma maneira mais fria. E por falar nesses desafios que você teve, eu queria saber, assim, quais foram os maiores medos que você teve nesse processo, não só da saída do direito para o que você faz hoje, mas também, por exemplo, agora, o desafio de você falar assim, nossa, eu vou encarar uma transmissão em espanhol, numa língua que eu ainda não domino completamente, mas pelo propósito de levar a mensagem mais adiante. O que foi mais desafiador para você? Então, eu não tive medo de ir para o Equador, de estudar uma nova língua. Isso não, sabe? O medo vem quando muitas vezes a gente se desalinha espiritualmente, assim, deixa que algo externo, algum ruído externo toque as nossas emoções, né? Essa semana mesmo eu tava com alguns medos, assim, mas é por ouvir, muitas vezes, os conselhos errados. Isso é uma coisa bem interessante para você que está assistindo. Eu falo para muitas pessoas, ter uma multidão de conselheiros, como Salomão nos ensinou, é uma coisa. Só que por muito tempo eu tive uma multidão de opineiros, de palpiteiros e de pessoas que não estão comprometidas com o teu resultado. Então a pessoa vem sem você elencar ela como sendo uma pessoa que vai trabalhar com você como um conselheiro e ela acaba falando coisas para você que na maioria das vezes é contrária ao que você está buscando. Uau, forte isso, hein? É bem isso. E isso é um momento o quê? De orar e vigiar, né? Deus, me traz as pessoas certas. E com certeza isso, Fá, é algo assim que é uma dificuldade. Por quê? Como eu sou filha única, olha isso. Eu sou filha única, a minha mãe mora longe. E assim, a visão de empreender que eu tenho é diferente da dela. Então, assim, eu não posso estar só no meu meio familiar ali, sabe? Isso a Bíblia traz também, né? Que a gente saia da nossa casa, da nossa parentela, que a gente Jesus precisou sair, né? Porque lá onde ele nasceu, as pessoas falam, poxa, ele não é o filho do José carpinteiro, da Maria? Ele se diz o Messias? Então ele precisou sair. Se Jesus precisou sair para buscar os ambientes corretos, os conselhos corretos, por que nós não precisamos fazer isso, né? Então a gente tem que buscar nas pessoas que já tiveram resultados, porque é aí que tá também, né? Aonde que eu vou buscar? Eu vou buscar onde já deu frutos. Isso também tá na Bíblia, né? Verdade. Então, é onde tem frutos. Então, eu vou me aconselhar com pessoas que chegaram nos resultados que eu almejo chegar. Porque, senão, a gente realmente começa a receber conselhos que vão nos gerar medos. Porque as pessoas podem transferir os medos delas em nós. Isso acontece na nossa casa, com as nossas crenças. E aí, a gente começa a olhar para alimentar crenças limitantes que a gente foi tendo lá, muitas vezes, desde criança. Então, isso é algo que eu tenho sempre que olhar para mim. Então, se ao meu redor eu não tenho, sou filha única,
não tenho meu pai para me aconselhar, minha mãe mora longe, enfim, onde que eu vou me aconselhar? Eu vou me aconselhar em ambientes certos, com mentores certos, aonde eu quero ser, qual a maneira que eu quero me tornar de empresária? Poxa, então eu vou buscar estar nesses ambientes, fazer as conexões certas, né? Isso é pra tudo, né? Em todas as áreas da vida. Eu não posso perguntar de relacionamento, casamento pra alguém que não teve um resultado bom. Ou que se divorciou, está divorciado, tem uma visão ruim de casamento. Se eu me aconselhar com essa pessoa, eu não vou casar. Isso é verdade. Eu já tive muito amigo que se separou e aí depois ele ficava proferindo que o correto era se separar, que separar é melhor do que estar casado. Mas também às vezes acontece de pessoas que passaram por uma condição, tiveram essa experiência, tomaram consciência de algumas coisas que poderiam ter sido feitas e propagam, tipo assim, olha, eu acabei chegando a essa condição porque eu errei aqui, aí, lá, e ela vai fazendo uma autoanálise. Então aí, como você falou, o fato de você errar, você ainda tem a possibilidade de ter tomado aquilo como aprendizado, corrigir o curso e chegar ainda a um destino. Assim como muitas pessoas já fizeram. Porém, eu noto que a maioria das pessoas se vê como derrotado, a partir do erro acaba se autoacusar, se autoflagelar e entra numa condição de se torna fechado e acredita que dali para frente é aquilo ali e não vai mais conseguir dar continuidade. Então, eu acho que a principal coisa de quando você vai falar com um improvável é exatamente essa coisa. Pela lei da probabilidade, às vezes você teve pais que tiveram um casamento ruim, às vezes você teve amigos que tiveram um casamento ruim, mas você buscou conselheiros que já estiveram num ambiente de um casamento que foi bem sucedido e aí se conectou em como corrigir esse curso e chegou lá. Então, o que você falou, até para isso serve essa questão de mentores, de conselheiros bons para você dar esse andamento. A correção, o ajuste na vida é o mais importante, né? Então, não é a dificuldade, é aquilo que a gente passa, ou o erro. É como a gente lida com a dificuldade e com o erro que vai fazer diferença, né? Eu gosto muito de falar o seguinte, qual a diferença de quem chegou lá e para quem não chegou? A pessoa não parou no meio do caminho. Essa é a única diferença. Então, eu não desisti pelos meus erros, eu não desisti pelos meus medos. Eu tô fazendo sempre uma autoanálise. É assim que a gente precisa ser para que possamos chegar aonde a gente deseja. Nenhum herói aqui da Bíblia, nenhum deles parou no meio do caminho. O que é o comum entre todos? Todos que são citados de heróis, né, que a gente chama ali na Bíblia, todos não pararam no meio do caminho. E todos tiveram grandes dificuldades. Agora, tem uma outra coisa bem forte que eu percebo que todos eles tinham, que era o espírito de servir. Uma vontade muito grande de servir ao próximo e de levar uma mensagem de transformação, uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança. E dando voz a essa mensagem, eles causaram a transformação para muitas outras pessoas. Eu falei isso na minha live e o pessoal do Equador, assim, ficou maravilhado. Que eu chamo da verdadeira prosperidade. O que é a verdadeira prosperidade? É você se colocar a serviço, né? E Jesus fala, não viemos aqui para sermos servidos, mas para servirmos. E isso é a verdadeira prosperidade. É assim que a gente se sente realmente preenchido, né? Quando você se doa, esse ato de servir, ele é muito mais importante do que você buscar ser servido, né? Isso que é a verdadeira prosperidade, que eu gosto de chamar assim. Não prosperidade, mas a verdadeira, sabe? Aquela que é profunda, que tem transformação. Isso é verdade. Eu queria que você falasse um pouco sobre se hoje pessoas que estavam no ramo do direito buscam mentoria com você para entender esse processo de saída, porque eu mesmo conheço pelo menos umas 5 ou 6 pessoas que entraram no direito e depois acabaram saindo e indo para alguma outra coisa. Olha, eu tenho alunas que saem de... Eu tenho alunas, não sei, mas assim, do direito em si, eu não tenho pessoas que vão buscar por ser do direito, mas que querem vir para a área da estética deixando algo. Muitas vezes em comum a área do direito, entendeu? Às vezes é comum de deixar a área do direito, mas comum também em outras áreas, assim. O que eu vejo é
existem pessoas que olham pra mim e falam assim, poxa, é uma inspiração, sabe? Porque muitas vezes eu ainda estou na área, não estou feliz, você foi lá, você mudou, estão acontecendo coisas na sua vida e eu gostaria. Então, isso talvez cause uma inspiração, assim, pra mudança, né? De pessoas ali atrás que eu conhecia na área do direito, que ainda estão e não encontraram esse propósito de transformação, não se sentem transformando vidas. Como também eu conheço pessoas que estão na área do direito, que estão, por exemplo, sendo especialistas na área digital, que está super bem. Então, olha só, saiu do que era tradicional, pegou a sua área e trouxe algo novo. E essa menina tá voando, assim, tá lindo o trabalho dela, sabe? Então, é tudo uma questão do que a gente faz com aquilo que a gente tem, né, hoje, né? Poxa, se eu não tô feliz, qual mudança que eu preciso fazer? Sempre as nossas respostas são através das perguntas certas, né? Que a gente se deve fazer a todo momento, fazer da nossa vida, enfim. E hoje você trabalha assim essencialmente com mulheres ou os homens também procuram você para fazer esse tipo de processo? Posso dizer que 90% são mulheres, mas o mercado masculino ele está sendo cada vez aumentado. Então, eu já tenho homens que vão lá e eu vejo um crescimento, sim, do mercado da estética pro masculino. Porque os homens também entenderam que não é superficial. E, aliás, olha só, tô lendo um livro que é fantástico, que fala o seguinte: todo homem de valor deseja uma mulher de valor também. E olha só, para que exista essa harmonia ali desse relacionamento, o homem de valor, ele vai admirar uma mulher de valor que tem autoestima e o homem também precisa ter. Porque se o homem tem e a mulher não tem, não tá cuidando ali da autoestima, não consegue suportar, entende? Porque aí pode, ao invés de incentivar, pode ver como algo, como uma competição e não é competição. Então, aquele homem de valor que também tá entendendo, que tá buscando sua autoestima, valoriza a mulher ao invés de colocar ela para baixo, pelo contrário, fala, nossa, consegue valorizar, entende? E isso acaba sendo recíproco. Então, olha que lindo. Muitas vezes os homens nem olhavam para isso. E o quanto que é importante um homem que busca uma mulher de valor também compreender o seu valor. Buscar, assim, cuidar da sua imagem. Cada um tem o tanto que gosta de buscar. Tem uns que gostam mais, outros gostam menos. Mas precisa quebrar esse tabu de que, eu me cuidar, eu sou frágil. Não tem, não é correlacionado, pelo contrário, Já né? está mudando, né, esses conceitos. Já tá mudando. Eu queria, Karine, que você deixasse uma mensagem de encerramento para a audiência relacionada a tudo isso que você está vivendo, ou da transformação, ou do que a pessoa pode fazer de melhor na vida dela. A mensagem que eu tenho aqui para dizer para você é: busque fazer algo que realmente causa uma transformação na vida das pessoas. Isso a gente consegue olhar em coisas, desde as coisas mais simples. Não precisa ser coisas grandiosas, complexas. Quando a gente se coloca a servir alguém, quando a gente se coloca numa posição de doar amor, a gente recebe muito mais, não é? É aquilo que você doa, realmente aquilo que você recebe. Então, se eu quero ser tratada de uma maneira mais carinhosa, o que eu preciso fazer? Eu preciso agir dessa maneira. Então, se eu quero receber amor, eu preciso doar amor. Se eu quero transformar vidas no meu trabalho, quem trabalha na área da saúde, olha quanta transformação faz. E é desde algo muito simples até o algo grande, porque a gente só consegue chegar no grande se a gente faz desde as coisas pequenas, né? Então, esse olhar de transformar vidas, né? Para que a gente saia daqui dessa nossa, vamos supor, experiência material e terrena, vivendo realmente uma transformação espiritual e emocional, né? Que a gente deixe um legado por onde a gente passar aqui. Quando você tocar, quando você chegar próximo de alguém, que você possa acrescentar algo na vida daquela pessoa e que ela realmente sinta, poxa,
que maravilhoso é estar um pouquinho ao lado dessa pessoa, o quanto que essa pessoa já me acrescenta. Queira que as pessoas desejem estar ao seu lado. Acho que isso é uma coisa assim que é algo, como eu posso dizer, algo que é sobrenatural, assim, do ser Com humano. certeza, com Quando a certeza. gente. Quando é gostoso estar ao lado de alguém por aquilo que. Nossa, essa pessoa me acrescenta, sabe? Essa pessoa me inspira. Queira ser essa pessoa para alguém, assim, desde as pequenas coisas, não precisa ser somente coisas grandiosas, assim. Isso é verdade. Uma mensagem de carinho, às vezes, por menor que ela seja, ela vai tocar coração com coração, né? Gente, isso aqui foi mais um Improváveis Cast. Conversei aqui com a Karine Dias. Foi um prazer tê-la a bordo. Que papo maravilhoso. Eu só tenho que te agradecer, assim, a gente ficaria, sei lá, 5 horas. Nossa, sem dúvida. Eu já estou programando aqui mentalmente para conseguir finalizar, porque senão eu percebi que você fica horas falando aqui se você deixar fluir, porque é tanta coisa, né, para a gente bater papo. E se você está buscando uma transformação, seja você homem ou mulher, de dentro para fora, buscando encontrar a tua essência, vai estar o Instagram da Karine aqui no descritivo do canal. Peço a você também, se você gostou, que você se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, informe outras pessoas, contribua e compartilhe com outras pessoas. E eu aguardo você na nossa próxima escala. Até a nossa próxima decolagem.